Graça e paz ao som do Pendão Real, instrumental. Estamos iniciando o nosso 4º dia de oração, onde desde já nós estamos convidando paz, irmão Rômulo, Maria. Deus seja louvado, né, Reverendo Gesiel, Maria, todos chegando, graças ao nosso Deus. Opa, estou passando para te avisar que estão abertos. Irmãos, com alegria, né? Já os irmãos estão chegando, a nossa irmã Luciene, Napolitana, Marta, José Jair Presbítero. Enfim, todo o povo de Deus chegando para essa continuidade da nossa celebração, né? Hoje estaremos ouvindo a palavra do Senhor através do Reverendo Gesiel. Deus seja louvado, irmãos, pela tua fidelidade, com amor, sem fervor, prontos a sofrer. Mas nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Esses três dias têm sido bênção. A palavra da pastora Paula, palavra do pastor Wesley, palavra do pastor Edival. Hoje teremos palavra do Reverendo Gesiel. Enfim, nossa gratidão ao nosso Deus, que em tudo Ele tem nos ajudado, em tudo Ele tem nos transformado. E vamos nesse momento, irmãos, já dar início, né? Porque o tempo, vou convidar, enquanto estamos ouvindo o instrumental, vamos convidar aqui já o irmão Presbítero Edmundo, ali da CIPS, que estará orando. Estamos convidando o irmão Presbítero Edmundo. Deus abençoe, Gilvan, que já chegou. Os irmãos estão chegando. Paz, meu irmão! Paz de Cristo, meu amado irmão. Usando uma palavra só, uma alegria imensurável. Rever o irmão e a esposa. Prazer, senhor presidente. Opa! Aí a responsabilidade dobra, viu? A Deus e a IPI do Brasil, mais especificamente ao nosso presbitério, pela honra que é pertencer a essa igreja. Amém. Presbítero Edmundo, o irmão estará fazendo uma oração agora. Para os irmãos não sabem, o Presbítero Edmundo é o vice-presidente do conselho ali da CIPS, segundo IPI do Socorro, para ser mais preciso, a igreja do pastor Everaldino, para referenciar o pastor, né? Irmã Josinha, Deus abençoe. Pronto, ela não fala, só faz assim, isso é bom. Irmão Presbítero Edmundo, você estará orando nesse momento para que a igreja continue anunciando o amor de Cristo. Nessa direção, ela já tem feito, mas vamos pedir para que Deus nos aperfeiçoe mais nessa área, que faz parte também da caminhada da igreja do Senhor. Amém, presbítero? Amém, meu amado. Assim eu convido ao povo de Deus, que possamos estar orando nesse momento por essa nobre causa, a expansão do amor imensurável de Deus, invadindo todos os corações. Oremos. Pai Celestial, é com muito prazer que estamos, ó Deus, neste momento, louvando e glorificando o Teu nome através deste culto. Neste momento, Santo e Eterno Pai, eu quero rogar ao Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho amado, em favor do nosso presidente, presbítero Marcos Salles, ó Deus, ó Deus, do presbitério Sergipe, para que o Senhor, ó Deus amado, possa estar em nome de Jesus, ungindo os teus filhos com a porção dobrada do teu Espírito. Aleluia. Para que, Pai Celestial, eles possam estar ministrando, ó Deus, sobre a tua igreja aqui, e na dispensação do teu Espírito Santo e Eterno Pai, cada um deles possam ser revestidos
da tua graça e do amor oriundo de Jesus Cristo, teu Filho amado, demonstrado na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Nós te bendizemos, ó Deus. Nós te bendizemos, agradecidos pelo que o Senhor tem feito com cada um de nós, pela manifestação do teu amor em nossas vidas, ó Santo e Eterno Pai. Abençoa todo o presbitério Sergipe. Amém, Senhor. Cada um dos teus filhos amados, Santo e Eterno Deus. Oh, Senhor. Que na dispensação do teu Espírito possa cada um estar firme nos teus propósitos, anunciando que só Jesus Cristo salva. Amém. Anunciando, ó Deus, as verdades exaladas, ó Pai Celestial, da Bíblia Sagrada, como sendo a tua palavra, ó Deus, a nos orientar nesses dias em que vivemos, ó Santo e Eterno Pai. Rogamos a tua bênção de amor em favor de cada pastor, em favor de cada conselho, ó Deus, em favor de cada igreja do nosso presbitério, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, ó Pai Santo, pelo teu amor, o qual nos constrange a vivermos, ó Deus, uma vida digna da tua aceitação para a honra e glória do teu nome. Santo e Eterno Pai, dá-nos que possamos vivenciar este amor com muito mais intensidade, ó Deus, do que o que está no nosso coração. Que seja na intensidade da tua vontade, ó Deus, que seja na intensidade do agir do teu Espírito em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Assim, hoje e amanhã, ó Deus, possamos fazer jus ao teu grande amor por cada um de nós, anunciando a outras pessoas este grande amor, Santo e Eterno Deus. Dá-nos a graça de que este sentimento, ó Deus, fale ao profundo dos nossos corações e por ele vivamos desde agora a eternidade, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, meu irmão. Continue orando por nós, pelo Amém, projeto da nossa igreja. Não é um projeto de um, é um projeto de todos. Deus abençoe Josinha, né? Abençoe toda a sua casa, sua neta, suas filhas. Que Amém, Deus abençoe a igreja ali socorro, né? Deus abençoe, Pai, meu irmão. Deus abençoe a todos neste culto. Irmãos, louvado seja Deus. Nós saudamos aos irmãos que estão chegando, né? Depois da nossa abertura, com a oração feita pelo nosso irmão presbítero Edmundo. Nós queremos expressar toda a nossa gratidão, né? Em mais uma noite de louvor, uma noite de adoração, noite em que o Senhor quer tratar conosco. E a sua palavra em Efésios 3:19 diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É essa igreja dos seus 17 anos, que nós convidamos para ter essa plenitude de Deus, para que tenha esse amor de Deus exalado sempre em nossas vidas, através do sacrifício de Jesus. Eu vou convidar ali o nosso irmão o presbítero Josimar, né, ou Gilmar, bem conhecido, que ele estará nesse momento louvando a Deus juntamente conosco, né, adorando ao nosso Deus com 2 cânticos. Estamos já convidando para esse momento. Opa! Paz, meu irmão. Tudo bem? Paz, Senhor. Paz, irmã Joedna, tudo bem? Tudo bem. Eu treinei muito para não errar seu nome, né? Porque eu troco sempre, eu vou anotar aqui, vai que ela apareça aí, eu chamo a sua trocada. Mas Deus abençoe o filho de vocês, o ministério. Amém. E vamos adorar o nosso Deus. A pastora já veio. Ontem apareceu, eu tinha um presbítero aqui, é meu presbítero. Isso é coisa de pastor mesmo, mas de pastora, né? Deus abençoe, irmão. Vamos adorar o nosso Deus e convido a você aqui para adorar ao nosso Deus.
Amém. Desde já, quero desejar a paz do Senhor a todos, né? Agradecer também pela oportunidade que nos foi dada. E nós vamos, nesse momento, né, louvar a Deus com o hino 216, né, do nosso CTP, o hino Renova-me. Né? Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tu necessita ser mudado, porque tu necessita mais. Nova-me, Senhor, já não quero renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tu dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tu Todo que teu coração necessita mais de ti. Necessita. Amém? Amém. Nós vamos continuar louvando, né, através do nosso CTP, com o hino 151, fortalece a tua igreja. Amém. Fortalece tua nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe Gilmar, Joedna, ou Josimar, né? Que eu tô na carteira, né? Mas
Daqui a pouco a gente chama vocês. Deus abençoe. Vamos continuar aqui nossa programação. Tá certo. Irmãos, louvado seja Deus, porque estamos em mais um dia de adoração. Nós estamos felizes, né? Os irmãos estão chegando, essa equipe que tem participado desde a segunda-feira nessa adoração, ou melhor, não só da segunda-feira, desde a última sexta-feira na Vigília Nacional, depois teve outra vigília. Enfim, Deus seja louvado, irmãos. É essa igreja, é a nossa igrejinha dos milagres, que se ramificou em pátria brasileira e também em terra sergipana, a qual o presbitério Sergipe não poderia deixar de estar celebrando. Eu vou convidar agora a irmã presbítera Luciene Abade, lá de Arapiraca, da primeira IP de Arapiraca, que estará nesse momento orando ao nosso Deus. Deixa eu convidar aqui a Luciene, que ela vai estar... E aí, desde já, nós estamos saudando os irmãos que estão chegando, né? Os irmãos para esse nosso momento de adoração. Deus seja louvado. Irmã Luciene, da nossa igreja ali, pastoreada pelo... Paz, minha irmã! A paz, irmão. Como é que está, irmão Marcos? Agora bem, né? Ouvindo a voz que vem lá, como diz você, das Arapiracas, né? Então não poderia estar melhor. É desse jeito. É por aí. Paz, minha irmã. É desse jeito. Paz. Muito feliz, né? Por ter também aí os irmãos aí da nossa igreja, né? Porque a gente chama presbitério Sergipe, mas a extensão é maior, né? A pastora Marta está mandando um grande abraço para a senhora aí. Irmã presbítera mesmo para ela. Luciene Abade, né? Eu pedia que nesse momento a irmã estivesse orando para que Deus continue dando à sua igreja, a igreja que nós militamos, a igreja pelo qual somos soldados e soldadas, né? Por obediência e disciplina ao conhecimento de Deus. Para que Deus nos ajude a sermos obedientes. E graças a Deus que nessa caminhada aí, nós temos os altos e baixos, mas Deus continua conosco. E vamos pedir que nesse momento você possa estar orando para que Deus conceda mais ainda essa nossa obediência, a nossa disciplina no conhecimento de Deus na pessoa de Jesus, a expressão maior da nossa gratidão a Deus, pois Ele nos salvou. Então a irmã está com a palavra para que nesse momento possa interceder. Pai, diante de Ti, Senhor, nesta noite eu devo honra e graça a Ti. Segundo, meu Pai, a cada dia, eu já sou grata por tudo que o Senhor tem feito. Mas esse é o momento da gente pedir a cada dia que o Senhor nos ajude a ser mais obediente, a viver de acordo com a Tua palavra, Senhor. Porque sem Ti nada podereis fazer. Pai, somos gratos porque diante da Tua continuação junto conosco, é que a Tua palavra nos ensina a ser melhor. Então, que o Senhor nos ajude grandemente, Senhor, a viver em obediência, porque sem obediência não podemos fazer nada e sem obediência a gente não chega a lugar nenhum. Então, verdade, que a cada dia o Senhor venha nos purificar, perdoar os nossos pecados e nos ajudar a viver de acordo com a Tua vontade. Que assim seja. Já te agradeço por a minha rica oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Deus continue abençoando sua casa, né? O seu ministério na nossa igreja. Que Deus seja louvado. Vamos voltar aqui para estar adorando junto com os irmãos. Deus abençoe, minha irmã Luciene. Saudades, né? Vamos passar também, presbítero nas Arapiracas, né? Amém. Irmãos, louvado seja Deus por esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que tem nos dado essa direção como uma igreja séria, como uma igreja que tem o que contar, porque eu costumo dizer, sem nenhuma arrudeio, que nós somos uma igreja que temos passado, presente e um futuro glorioso com o nosso Deus. É essa igreja que me alegra em servir. Essa igreja que nos alegra estarmos como igreja do Senhor, louvando, né, os irmãos chegando, glorificando, concordando com o amém. Essa é a igrejinha dos milagres, a qual estamos falando desde o início da semana. A Igreja Nacional está em festa também, o presbitério não poderia ser diferente. E vamos, nesse momento,
fazer uma leitura que diz o seguinte, como orientação. Quando os nossos olhos espirituais são abertos, começamos a viver o amor de Cristo por nós. Percebemos que se trata de um amor condicional. Um amor que nunca poderíamos retribuir. O amor nos dá motivação para todos os dias experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você que está aí do outro lado é convidado a, dentro de um projeto de Deus, a estar mais próximo do Senhor, a ter a ousadia de anunciar o amor de Cristo, a disciplina da obediência para com o Senhor e também de propagar esse amor tão grande em nossas vidas. Eu vou convidar nesse momento, né, o irmão Gilmar, né, para que ele possa estar ministrando mais um cântico. Estamos convidando. Mas, Gilmar, antes até de você começar junto com o Joel a louvar o Senhor, a gente vai convidar aos nossos agora 58 de registro, mas aí deve ter 2 ou 3 assistindo, creio eu, né? Mas os que o Senhor convocou para essa noite, a gente vai ter 1 minuto de oração, e logo depois você, junto com o Joel, continua a adoração ao nosso Deus, amém? 1 minuto, né? 1 minuto, né? Você diz assim 1 minuto porque não quer passar mais de 1 minuto, tudo bem. Vamos estar nesse momento, cada um. Eu gostaria que hoje, o nosso minuto de oração, de conversa com Deus, é em busca desse amor de Deus, para que sejamos essa igreja segundo a vontade do Senhor, uma igreja que busque a presença do Senhor sempre. Amém. Deus seja louvado. Vamos adorar, irmão Gilmar. Não há Deus melhor. Não há Deus. Como nós. Não há Deus. Não há Deus. Não há Deus. Como nosso Deus, criou os céus, criou a terra, criou o sol e a estrela. Tudo ele fez, tudo criou, tudo mudou. Para o ser, para o ser, para o ser, para o ser. Maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande.
Criou os céus, criou a terra, criou o sol e cada estrela. Tudo ele fez, tudo também para o Senhor. Para ser para o ser, para o ser, para o ser. Amém, glória a Deus. Amém. Terceira Gilmar, diaconisa Joedna. Não, viu? Deus abençoe, viu? Um abraço na filha, obrigado, meu filho, obrigado pela presença de vocês, que Deus nos abençoe, abençoe os vossos ministérios aí na Quinta IPI de Aracaju. Deus abençoe, obrigado. Edna. Paz, meus irmãos. Irmãos, antes de estarmos começando a meditação nessa noite, eu vou convidar ali o nosso irmão presbítero Jailton da IPI de Socorro, né? Ele vai estar nesse momento orando, né? Deixa eu encontrar Jailton aqui. Vou encontrar Jailton com outro nome aqui, né? Deixa eu ver aqui. Enquanto nos preparamos, né, para o nosso momento, eu vou pedir que o irmão, pastor Israel chegou aí também. Eu vou pedir que o nosso irmão presbítero Jailton, ali da IPI de Socorro, possa solicitar a entrada aqui, porque por aqui eu não encontrei, né? Ele dá um sinal aí, por favor. Mas, irmãos, louvado seja Deus, né, por esse momento, pela igreja do Senhor, por essa nossa amada igreja, por cada igreja espalhada na nossa cidade e ali também em Alagoas, para que Deus continue nos dando a certeza, para que Deus continue nos mostrando quanto devemos e precisamos ter conhecimento acerca da graça de Deus, ter conhecimento da caminhada dessa igreja. Porque 117 anos, amados irmãos, é um tempo considerável, é um tempo muito grande de fidelidade. A gente vê que comunidades já acabaram, começa aqui, começa ali, mas a nossa comunidade ela é sólida, porque o nosso Deus continua a nos abençoar. E que nessa noite, amados irmãos, continuemos nessa adoração, até o final, ao finalizar dessa nossa programação, que termina lá no domingo, nós conclamamos que todos estejamos adorando, orando ao nosso Deus na beleza da santidade do Senhor, que a cada dia nos preenche. A gente vai convidar, deixa eu ver se o Jailton já está aqui. Se não tiver, a gente... Vamos nesse momento, irmãos, quando ele chegar a gente faz a adaptação. Vamos nesse momento convidar o reverendo Gesiel, né, pastor ali da nossa igreja em Buquim, que estará nessa região, Gesiel Mestre estará nessa noite ministrando a palavra do Senhor. Reverendo Gesiel. Estamos convidando o reverendo Gesiel a... Reverendo Gesiel Melo.
Graça e paz, presbítero Marcos, presidente do presbitério. Graça e paz para todos os irmãos e irmãs, tá bom? Opa, pastor. Deus abençoe, né? Hoje o irmão estará com a responsabilidade de ser boca do Senhor na nossa região, né? Daqueles que estão nessa live conosco. Que Deus abençoe na palavra que certamente o Senhor já o inspirou para que você possa falar a nossa igreja, no nome do Senhor Jesus. Está com a palavra, pastor, daquilo que o Senhor já propôs no vosso coração. Deus abençoe, pastor. Amém. Eu quero antes agradecer pelo privilégio, né, que o presbitério me concedeu de ministrar a palavra. A gente sabe da responsabilidade e eu espero e peço ao Espírito Santo de Deus que a palavra de hoje também, assim como as demais, possa fazer uma morada no coração, transformando a nossa vida e gerando poder e alegria de servir a esse Senhor lindo, né? A nossa igreja já serve a Deus há 117 anos, como você bem disse, a solidez da nossa IPI, a Igrejinha dos Milagres, nos faz ter a certeza de que Deus nos colocou num excelente lugar. E agora a nossa história, né? A partir de agora, nós é que estamos fazendo essa história para a glória de Deus. Amém? Amém. Eu quero convidar todos os queridos e queridas que estão presentes a abrir as suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. A partir do verso 29. A gente vai ler o verso 29 até o verso 42, mas a gente vai pular alguns versículos para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Atos capítulo 5, a partir do verso 29. Amém? Diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram a seguinte expressão: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aí depois vem aquele momento, né, que Gamaliel está no Sinédrio, e Gamaliel, com a sua sabedoria, faz aí comparações, e aí vem, a partir do verso 39, agora a gente vai ler o restante até o verso 42. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, porque não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram então com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus. Então os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo, o Cristo. Amém? Como eu disse, então, que Deus possa nos iluminar e nos fazer compreender a sua palavra. A gente sabe que o tema de hoje é o conhecimento. Tá? Conhecimento significa perceber ou compreender por meio da razão ou do experimento. Isso é o significado de conhecimento. Jesus, lá em sua defesa da sua autoridade, da sua autonomia e também do seu ministério, disse aos seus discípulos que o conhecimento da verdade os libertaria. Ou seja, a partir desse conhecimento, os apóstolos deveriam perceber nas suas origens e logo saberiam que desde antes sempre foi um povo livre. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Para os estudiosos, o conhecimento teológico ele está baseado no conhecimento da fé, nas escrituras sagradas, como regra de fé e prática, e que as escrituras detêm a verdade absoluta sobre o amor de Deus em Jesus Cristo. Você falou praticamente, presbítero Marcos, toda a liturgia falando sobre o amor de Deus. Tá? É interessante que eu sempre coloco
para a igreja que eu estou pastoreando, que quanto mais nós conhecemos Deus nas Escrituras, mais humildes nós nos tornamos. Porque nós conhecemos exatamente o grande amor de Deus. E é nesse sentido que eu penso em relatar um pouco, né, pelo menos 2 momentos históricos que foram muito parecidos para revelar aos nossos corações os acordes e as cores da Igrejinha dos Milagres. O texto lido, Atos, texto de Atos, ele foi citado na terça-feira pelo reverendo Wesley, quando ele disse que os apóstolos, eles continuaram pregando sobre Jesus Cristo, porque os apóstolos entendiam que a missão de salvar os judeus pelo arrependimento e a remissão dos pecados. E o reverendo Wesley colocou que aqueles homens, eles estavam movidos pelo poder do Espírito Santo. Então, movido pelo poder do Espírito Santo, tendo o conhecimento da verdade, aqueles homens levantaram uma bandeira e nada poderia parar, né? Nada poderia impedir o avanço dos homens, dos apóstolos, dos servos e servas do Senhor. E na leitura, e na simples leitura que nós fizemos no dia de hoje, essa bandeira, aliás, ela é a única bandeira que toda a igreja de Jesus na face da terra precisa levantar. Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Né? Quando o próprio Jesus perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a bandeira única que toda a igreja do Senhor na face da terra precisa levantar. Se a gente vê aqui o verso 42, diz que em todos os dias, no templo de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Certa vez eu ouvi de um professor no seminário que a história da humanidade ela é linear. É uma linha reta. Vê se faz sentido isso para você, presbítero Marco. A história da humanidade é uma linha reta, mas há momentos na história, ela é linha reta, mas há momentos na história que são cíclicos. Ou seja, momentos muito parecidos de outros momentos anteriores. E pensando assim, guardadas as devidas proporções, considero que esses 2 momentos, o momento dos apóstolos diante do Sinédrio, que o Sinédrio era uma assembleia de juízes, tá? Na época de Jesus e da sua igreja, e comparado à história do nascimento da IPI do Brasil na noite de 31 de julho de 1903. A gente sabe que a igreja foi organizada dia 1º, né? Depois que eles saíram do sínodo, eles no outro dia organizaram a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Tá? Então eu considero esses 2 momentos históricos muito parecidos. Eu não sei se assim você considera também e os demais irmãos que estão ouvindo. A gente sabe que nada ocorre na história da humanidade por um acaso. Nada. Principalmente relacionado ao povo de Deus. Não existe obra do acaso, existe propósitos de Deus. E lendo o livro O Celeste do Porvir, do reverendo Antônio Gouveia de Mendonça, e que tem uma história muito bonita, ele começou aí aos 50 anos de idade, né? A estudar. Isso, história muito bonita. Esse livro nos traz o conhecimento de que havia influências externas, e ele cita como exemplo a Guerra da Secessão, que dividia opiniões políticas, econômicas e sociais entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos, lá no final do século XIX. E por causa dessa guerra entre eles, gerava em diversos locais em que tinha influência americana, divergência principalmente entre pastores, né? Aqui no Brasil aconteceu divergência entre pastores brasileiros. E ele cita no seu livro que existia uma diferença acirrada entre o pastor Álvaro Reis e o pastor Eduardo Carlos Pereira. Me parece que desde 1901 já havia essas discussões, principalmente através do veículo de comunicação, o Jornal Estandarte. E eu fui fazer algumas pesquisas
né, no nosso jornal histórico. Aqui tem uma, não sei se dá para ver, e fica o contrário, eu sei que fica o contrário aí também. Bem velhinho aqui, né? Inclusive, a escrita tinha algumas coisas bem diferentes, né? Muito diferente. Esse jornal foi de 12 de agosto de 1903. Não sei se dá para ver aí, bem pequenininho. 12 de agosto de 1903. Quem quiser, qualquer um de nós podemos ter acesso a esses jornais. Vai lá no site da igreja, clica lá em comunicação e estandarte, e você vai encontrar em PDF. Isso. Aqui nesse jornal, de 12 de agosto, conta sobre a plataforma do reverendo Eduardo Carlos Pereira e as negativas, né, em relação aos pilares que ele apresentou nessa plataforma. Então, exatamente nesse sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1903, foi discutido aí a plataforma colocada no jornal pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, que a gente conhece como o pai da IPI, né, do Brasil. E os termos eram o seguinte, eu vou até ler esses termos aqui, e faço questão de mostrar para toda a igreja reunida, que eu peguei isso aqui, ó, do nosso Manual de Catecúmenos, A Coragem de Crer, que conta aí a história, o nascimento, né, do presbiterianismo no Brasil, que eu acho muito bonito também, trazido pelo reverendo Ashbel Green Simonton. Eu até sugiro aí quem está grávida colocar o nome do filho, reverendo Ashbel, né? Não precisa botar o reverendo, mas Ashbel Green Simonton, que eu acho muito bonito esse nome. E pelo trabalho que ele fez, eu me emociono em falar, até citar o nome desse pastor missionário. Então, foi discutida aí as plataformas. Eu vou aqui citar rapidamente, porque a gente precisa ganhar tempo, e vocês, irmãos, podem pesquisar. Certamente na sua igreja tem um manual. Se uma igreja presbiteriana não tem esse manual, não é igreja presbiteriana independente. Vai ter interferência. Sim. Eu tenho até uns antigos, eu tinha, mas minha biblioteca nessas indas e vindas termina perdendo alguma coisa. Mas eu posso lhe conseguir um, que eu tenho uns 4 guardados no arquivo do presbitério. Já que você vai conseguir, pesquisa também sobre aqueles caderninhos que vieram no Jornal Estandarte, o caderninho do Centenário. Aqueles caderninhos trazem informações interessantíssimas, né, da história da nossa igreja, principalmente as forças leigas, né, as mulheres e os jovens, o trabalho aí na década de 30, como foi esse trabalho forte que eles se desenvolveram. Mas vamos lá, o que está escrito na plataforma? Os pontos teológicos que foram discutidos, ok? A independência absoluta ou soberania espiritual da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Brasil. Ou seja, eles queriam uma igreja nacional. A proposta era essa. B, desligamento dos missionários dos presbitérios nacionais. Quando fala missionários, eram os missionários americanos, pastores e missionários americanos. Ou seja, a ideia era, muito obrigado pela sua contribuição, agora deixa o Brasil conosco. Volta lá para os Estados Unidos e vai fazer missão onde precisa. Era a proposta. Proposta 3, declaração oficial da incompatibilidade entre a maçonaria e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Já era uma discussão de muito tempo, né? Eu acho que talvez desde 1901 já havia essa discussão em relação à maçonaria infiltrada dentro da igreja, onde o membro da igreja poderia ser também membro de uma loja maçom. Tá? E aí, o conhecimento que eles foram adquirindo sobre as escrituras sagradas, com também a maçonaria, porque muitos eram membros da maçonaria. Eu vi no jornal que o reverendo Eduardo Carlos Pereira também era membro maçom. Só se eu me equivoquei, mas ele foi descobrindo isso, o conhecimento é muito importante, e ele viu que era incompatível com as escrituras sagradas. Tá? É como se fosse servir 2 senhores. Ok? Letra D, conversão das missões nacionais em missões presbiteriais ou autonomia dos presbitérios na evangelização de seus territórios. Ou seja, eles queriam minimizar as missões, né, que ela fosse contextualizada pelos seus devidos estados, cidades, onde havia as igrejas. Então, ao invés das missões ela partir de cima para baixo, ela era regionalizada dentro dos seus presbitérios. Porque o Brasil é diferente, né? É muito grande e cada contexto tinha a sua realidade. Então isso era um ponto importante também, talvez até um ponto pacífico na discussão. E o ponto
que era a educação sistemática dos filhos da igreja pela igreja e para a igreja. Então, essa educação na igreja brasileira deveria ser entre os nacionalistas, né? Entre nós, pais e filhos. Ou seja, porque o americano ele trazia todo um conceito, toda uma ideologia americana que influenciava no povo brasileiro naquela época. E me parece, por causa dessa guerra que tinha lá, se levantava aí um espírito de competitividade e também, por outro lado, um espírito de onde as pessoas queriam liberdade, como o povo livre brasileiro que somos. Ok? Então vamos lá. A ideia aqui, para simplificar, não era em formar uma nova igreja, em criar uma nova igreja, mas torná-la mais bíblica e mais brasileira. Queridos, muitas vezes a gente não gosta de ouvir a história, mas a história, ela nos leva às nossas raízes. E se a gente for observar a história, a gente vai dar uma continuidade daqui, claro que não dá para trabalhar muito, mas vocês vão perceber que conhecendo a história do nascedouro da IPI, da Igreja Genuinamente Brasileira, a gente vai... Eu sou apaixonado e isso me inspira muito. Então, geralmente, quando eu lembro da história, trago à memória a história da nossa igreja, gera em mim uma força muito grande. E eu sei que essa força, ela é o poder de Deus gerando dentro do meu coração. Tá? Então, a ideia é exatamente essa. No entanto, dessas 5 teses que nós lemos aqui, 3 delas foram derrubadas pela maioria de votos dos presentes no concílio, tá? Porque nesse dia foi criado aí, chamado Sínodo, né? O Isso. Sínodo de 1903, tá? O Sínodo é uma reunião de pastores e representantes, presbíteros representantes dos seus presbitérios, ou no caso hoje dos seus sínodos, e aí, nessa época, exatamente os pastores e os presbíteros estavam nesse sínodo. Como eu disse, das 5 teses da plataforma, 3 foram derrubadas imediatamente. E sobre a terceira, sobre a maçonaria, eles diziam que a maçonaria era um ponto indiscutível. Inclusive, proibiu-se falar desse tema. Graças a Deus, a Igreja Presbiteriana do Brasil já se libertou dessa parceria terrível que trouxe influências fortes no Evangelho de Cristo, ou seja, trouxe um mix para o Evangelho de Cristo que é puro, mas estava misturado por causa da maçonaria. E eu feliz, eu fui privilegiado de estar presente numa reunião histórica, salvo engano foi em Maringá, onde o pastor Antônio Brasileiro, que era então presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, esteve lá na nossa reunião e fez uma declaração dizendo que naqueles mesmos dias que nós estávamos reunidos, eles também estavam, e eles se desvincularam, né? Ou seja, eles se libertaram totalmente, definitivamente, da maçonaria. Maçonaria não tem relacionamento com o Evangelho de Cristo. É incompatível. E eles declararam isso. Eu estava lá para ouvir isso do próprio presidente da IPB. Isso aí a gente precisa deixar bem transparente, porque a IPB também não tem vínculo com a maçonaria. E ele ainda usou a seguinte expressão: a IPI do Brasil, a nossa igrejinha dos milagres, está 100 anos na frente da IPB. Eu achei isso interessante, uma declaração que me encheu de orgulho. Claro que a gente não tem que ficar arrogante por causa disso, né, de forma alguma, mas me encheu de orgulho de pertencer à IPI do Brasil, uma igreja genuinamente brasileira, tá bom? Bom, o reverendo Edival falou ontem sobre a generosidade dos 7 pastores e 15 presbíteros. Naquela noite, só tinha 11 presbíteros e juntaram mais 4 presbíteros na reunião do dia 1º, quando nasceu a IPI do Brasil. Mas esses homens, eles eram conhecedores das Escrituras Sagradas. E como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por causa desse conhecimento, eles conseguiram perceber a incompatibilidade da maçonaria em relação ao Evangelho de Jesus. Como não havia acordo pelo concílio, né, do Sínodo, ali eles se despediram,
às 23 horas e 30 minutos, eles se despediram daquela igreja, debaixo de forte comoção. E, claro, né, muitos ali todos eram irmãos em Cristo, e com palavras de gratidão e canções do inário, eles saíram dali felizes, porque eles estavam agora livres, né, se sentiam livres e poderiam, então, compartilhar e levantar a bandeira do perdão real e do Senhor Jesus Cristo, tá? Como único Senhor e Salvador da vida humana. O perdão real, ele se tornou o hino oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, como um hino nacional, como aqui no Brasil nós temos o hino nacional, o hino perdão real é o hino oficial. E esse hino, quando ele era cantado, tá? Quando esse hino era cantado, aquecia assim o coração dos pastores, dos presbíteros, membros da igreja, para eles encararem os campos missionários. Eles sempre cantavam para que pudesse gerar, pelo poder do Espírito Santo, esse aquecimento dentro das suas almas e do seu coração. E essa é uma informação preciosa para a igreja presbiteriana nos dias atuais. Essa informação, ela precisa ser, digamos assim, recolocada como importante no nosso meio. Tá? Então, amados irmãos, aí nasce a Igrejinha dos Milagres, né? Porque eles saíam da tutela da força dos missionários americanos, se livrava também da tutela da maçonaria, a influência dela na igreja, porque eram pessoas fortes financeiramente falando, e bem posicionadas na sociedade. Mesmo diante da ausência dessas pessoas, a Igrejinha dos Milagres, ela prosseguiu e hoje já tem 117 anos. Na verdade, amanhã fará 117 anos em solo brasileiro. Então, por que a Igrejinha dos Milagres? Aí eu já estou finalizando. Por quê? Primeiro, porque antes de sair do plenário, foram taxados como malucos de romper esse relacionamento. Igrejinha dos Milagres, porque cantavam o perdão real como estímulo para aquecer o coração missionário. Quando cantavam, recebiam o fogo do céu e eram encorajados a lutar. Igrejinha dos Milagres, porque cresciam em números e em conhecimento. Igrejinha dos Milagres, porque os pastores eram valentes e guerreiros, enfrentavam o sol escaldante do norte e nordeste e o frio congelante do sul e do sudeste. O reverendo Edival falou emocionadamente sobre Caetaninho, né? Eu também me emociono muito quando eu prego sobre ele, falo sobre ele e ouço sobre ele. Pastor que deu a sua vida por esta igreja genuinamente brasileira. Igrejinha dos Milagres, porque o ministério feminino encarava um trabalho com avidez e bom testemunho. Igrejinha dos Milagres, porque os jovens eram fortes e amavam o Senhor. Igrejinha dos Milagres, porque eram todos unidos no mesmo propósito, ortogado por Deus em solo nacional. A reverenda Ana Paula falou sobre isso na segunda-feira. Tá? Igrejinha dos Milagres, porque defendia com a vida, se fosse preciso, a coroa real do Salvador, assim como os apóstolos pregavam apenas Jesus o Cristo. Sabe, Marcos, a minha oração no dia de hoje é para que, se tiver de reformar a igreja, seja para o retorno da Igrejinha dos Milagres. Uma igreja livre da vaidade e que defende apenas as Escrituras como única palavra de Deus, onde as tradições humanas não pode contrariar de forma alguma essa palavra. E o exemplo é o próprio Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor devolva o espírito de coragem e ousadia às forças leigas da igreja atual, homens, mulheres e jovens. Eu oro para que Deus quebrante os corações dos pastores e pastoras, dos presbíteros e presbíteras, missionários, missionárias, para que sejam moldados pelos mesmos pensamentos e sentimentos que havia em Cristo. Eu oro para que a igreja volte a crescer em conhecimento e em número. Eu oro para que conheçamos, compreendamos e pratiquemos cada vez mais o amor de Deus. Que Deus aproprie sua palavra em nossos corações. Amém? Amém, pastor.
Pastor, desde já, Deus seja louvado, né, por esse momento. Eu também sou um amante da história, eu tenho esses livrozinhos todos que o senhor citou, tem um verdinho, tem um amarelozinho que sempre vinha como encarte do nosso estandarte. E assim, dentro da história, pastor, eu tive o prazer de, na última viagem que eu tive lá na reunião do conselho, em pegar o livro de ata que foi transcrito naquela noite. Está todo restaurado, está lá no museu da igreja que está sendo refeito. E quando a gente pega a vontade de trazer, mas você não pode trazer o que não é seu. Mas eu louvo a Deus por essa mensagem, né, porque o senhor encaixa, né, os desafios atuais com a história. Eu sempre costumo dizer, quando tenho a oportunidade, que a nossa igreja, a Igrejinha dos Milagres, ela tem um passado, um presente e um futuro glorioso com Jesus. Então, essas mensagens nos inspiram. A gente vê os comentários das pessoas aprendendo mais dessa história, porque você só ama quando aprende a história, né, pastor? Então, Deus abençoe o senhor, abençoe o vosso ministério, sua casa, né, que consigamos, que Amém. Continuemos marchando, né, que continuemos sempre lembrando do conhecimento, né, do conhecer a palavra do Senhor. Se você conhece a palavra do Senhor, conhece a sua igreja, aí tanto eu como o senhor, pastor, e todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, vai caminhar de maneira diferenciada. Vai saber, como o senhor colocou, né, e o pastor colocou ontem, que alguém morreu de fome, né? Alguém morreu por inanição para que essa palavra chegasse, né? Os desafios, não só físico, como se coloca, mas, digamos, de intelectualidade também, que tem desafiado muitos. E sabe bem os senhores pastores, o quanto às vezes vocês choram quando a igreja não consegue assimilar aquilo de bom que vocês estão colocados. Mas Deus está fazendo a realização no nosso meio, e eu fico muito feliz, pastor. Para mim está sendo, pastor Gesiel, uma semana, eu acho, se a gente pudesse fazer todo mês, uma semana, não sei se a gente pode pensar, uma semana assim, que a gente dedicasse um tempo para a igreja mesmo. A gente queria estar todo mundo aí, mesmo aquele tempo que tirou, para dizer, eu estou separando esse momento para aprender, né? Ter sempre esse encontro, porque mesmo distante a gente se entrelaça e conhecendo a história a gente fica mais feliz ainda. Pastor Gesiel, o senhor não sai, que o senhor vai interpretar a bênção, eu vou só dar uns comunicados rapidinho. E desde já, Deus abençoe. Muitas vezes, muito obrigado. Claro aí que você colocou aí pelo menos 4 baianos, né? Essa semana aí. Né? Rapaz, essa parte pula. Pela coroa real de Salvador. Amém, amém. Mas, irmãos, louvado seja Deus. Temos ali 2 minutos e pouco, mas dá para fazer o seguinte. Olha, irmãos. Continuamos amanhã nossa semana de oração, né? Usando a expressão do pregador, hoje ele está com a palavra, né? Mais um baiano de Alagoinhas, esse também é de Alagoinhas, né? Reverendo Everaldino, pastor da CIP, estará amanhã ministrando aos nossos corações. Os irmãos têm recebido, né, o número das contas para a sua oferta de amor, depositem, né? Não precisa se identificar, ou se quiser se identificar, pode se identificar, não temos dificuldade. No dia 1º, nós teremos um culto, né, da Igreja Nacional, né, às 18h30. Como a Igreja Nacional vai definindo as coisas, às vezes aos pedaços, no primeiro informe não tinha ministração, só para Gesiel, da Santa Ceia. Mas no segundo informe de hoje chegou que vai ter também a Santa Ceia. Mas a gente vai participar, é o sábado, 18h30, no canal da IPI do Brasil. Já no domingo é o nosso momento, né? Nosso momento em que estaremos celebrando ao nosso Deus, né? Através da instrumentalidade da ministração da palavra da reverenda Marinúbia. Será às 18h30 no YouTube do Presbitério Sergipe, né? Tem divulgado. Então, que Deus abençoe a nossa igreja, né? Daqui a pouco a gente vai estar colocando também, porque tem uma semana de oração também de continuidade da Igreja Nacional, e a gente vai colocar os prints porque mudou, não vai ser pelo canal da igreja, vai ser pelo canal da primeira IPI do Machado, que houve uma questão técnica. Então, a gente está encerrando, convidando aos irmãos a estarem conosco amanhã, orando, né? Orando por essas palavras, a palavra dos nossos irmãos pastores, a cada dia tem nos abençoado, nos enchido de esperança, de conhecimento, e isso muito nos alegra, pastor. Por isso que eu fico muito feliz com esses momentos, a gente vê a doação de cada um. Então, o irmão posso completar a bênção apostólica. Ó Igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus nos abençoe, estamos já nos momentos finais, que Deus nos ajude
sempre, no nome do Senhor Jesus.